Como na primeira parte do trabalho eu falei um pouco da minha trajetória até a minha formação em licenciatura em matemática sendo uma neurodivergente, eu quis agora dar uma ênfase maior nos detalhes sobre a minha vivência nesse período e as estratégias empregue dentro da graduação, destacando o que foi realmente benéfico ou não para mim. Todavia, antes de realizar essas contribuições visando a aprendizagem exclusivamente na matemática, eu fiz algumas colocações em um prisma mais geral e de outros fatores que podem vir a permear a questão. Então, o objetivo aqui não era ficar descrevendo alguma estratégia em específica que o professor utilizava que era ruim, não era vir aqui expor nenhum tipo de professor. Então, devido a isso, eu tentei utilizar de algumas metodologias e trazer aí algumas percepções gerais. Contudo, então, um meio para desenvolver essa análise foi realizar um quadro. O que que eu tentei retirar desse quadro? Eu tentei analisar individualmente as disciplinas, só que colocar uma rotulação. Então, eu fiz aí uma legenda no qual tinha 4 categorias que a disciplina iria entrar, a partir da qualidade que eu estipulei que ela teve diante de certo aspecto que eu vou explicar já adiante. Então, primeiro, as 4 categorias que tinham era excelente, que seria aquele professor, né, que você verifica que ele tem um amplo conhecimento da parte teórica, só que além disso, o professor também consegue ter a sensibilidade e o critério do que realmente se faz necessário, dando ênfase ao curso que a pessoa está realizando. Então, em algumas disciplinas da matemática, às vezes eles se focavam muito a desenvolver a parte avançada da matemática, o que é de grande ajuda e muito bom para os alunos do bacharelado. Todavia, na licenciatura, a gente precisava desenvolver de outras habilidades. Além disso, também um professor que, a partir dos meus critérios, seria excelente dentro da sua qualidade, tanto de ensino, do conteúdo que eu estipulei e eu vou explicar mais tarde, seria aquele professor que consegue se distanciar dos métodos avaliativos e das metodologias tradicionais. Porque, às vezes, em algumas aulas, o professor falava, ó, isso daqui é importante, vai cair na prova. E isso, de certo modo, acaba sendo até uma forma de ameaçar, não que fosse algo explícito. A gente tem que aprender aquilo porque aquilo vai ser cobrado e a gente tem que passar na disciplina para conseguir concluir a graduação, mas aquilo não é aprendido pela gente pelo prazer de estar descobrindo aquele conteúdo, conhecendo sobre aquele tema, por outros meios de cobranças que eram exercidos sobre o aluno. Então, aquele professor que já estava desvencilhado de estar dando aquela aula simplesmente para o aluno compreender ao mínimo o conteúdo para conseguir passar na prova e ser aprovado na disciplina, para mim não se enquadrava como excelente. E sim, quando ele tinha a percepção de estar ensinando ou até mesmo tendo prazer de estar ali, compartilhando seu conhecimento e também lidando com as reflexões que os alunos traziam e instruindo de como chegar ao objetivo no qual seria o da disciplina. O professor que está ensinando está curtindo com o aluno aquele momento, se desenvolvendo junto com ele, refletindo juntamente com ele. Então, esse é um ponto também que, para mim, foi um meio de categorizar aí como excelente. Além de empregar métodos inovadores e se distanciar daquelas metodologias tradicionais. Também traria uma boa experiência para o aluno, só que como a gente tem a intenção de ser futuros docentes, aquilo também poderia ser um modo, uma conduta para a gente tomar e se espelhar como uma experiência boa e falar, não, realmente, eu gostei disso e eu quero que quando eu for dar aula, meus alunos também experienciem dessa metodologia, dessa vivência. E ele também tem que ter aí uma boa relação interpessoal com os alunos. Então, essa aí foi basicamente a estrutura que eu utilizei. Eu respondia como boa, é aquela disciplina que você percebe que o professor tem uma maestria para desenvolver o conteúdo, ele domina aquilo, você tem até uma troca um pouco da metodologia comum das aulas expositivas, até tem uma flexibilidade no métodos avaliativos, só que ainda está atrelado às metodologias tradicionais, vamos se dizer. É importante também de ter aqui em mente que, por questões, vamos se dizer, entre aspas, políticas aí,
grande quantidade de disciplina que está voltada para o curso de licenciatura em matemática. Eles vão ter um objetivo aí de colaborar com esses futuros docentes. Em sua maioria, essas disciplinas são ofertadas pelo departamento de matemática. Qual que é o problema? Os que estão trabalhando dentro do departamento de matemática aqui na UFSCar, eles são doutores em matemática pura. Disciplinas, no caso, ao meu ver, pessoal, deveria ser desenvolvido pelo DME, que é o Departamento de Metodologia de Ensino, que as professoras têm formações diversas, o que iria instigar aí também uma interdisciplinariedade, e elas têm foco na área de educação, doutorado em educação. Quero dizer com isso? O que eu quero falar é que, às vezes, essas disciplinas que eram destinadas a metodologias de ensino para o pessoal de licenciatura eram, às vezes, dadas por doutores em matemática pura, e esse professor acabava tangenciando a disciplina para a parte mais teórica da matemática. E a gente aí perdia, no caso, essa questão de desenvolver as estratégias de ensino. Isso eu acho que a gente acabou perdendo vários momentos que a gente poderia aí fazer pesquisas, conhecer de outras estratégias, prejudicando o quadro de alunos que é da licenciatura em matemática. Finalizando, vamos prosseguir aqui. Dentre as outras categorias, eu também coloquei a mediana, que seria aquele professor que desenvolve até adequadamente a aula, todavia não há uma alteração da conduta como professor. É aquela metodologia de aula expositiva, 3 provas e é isso. E por fim, insuficiente, que você verifica que falta o domínio do professor sobre o conteúdo, ou até mesmo de questão aí de uma vontade para fazer a realização da aula. Por quê? Porque a gente verifica que dentro do ensino superior, em diversas áreas, muitos professores se encontram nessas instituições para o desenvolvimento de pesquisa e acabam sendo, vamos se dizer, obrigados, né, a realizar a aula dentro da graduação ou da pós, mas eles não gostam dessa experiência, eles estão lá mais para desenvolver mesmo as pesquisas e acaba que os alunos têm um prejuízo devido a isso. Mas retornando, essas classificações foram para responder o quê? Então, foram para responder algumas perguntas. Quais foram essas perguntas? Então, inicialmente, a qualidade do conteúdo, ou seja, o domínio do professor e o comprometimento em cumprir com a ementa desenvolvida e o currículo proposto. Após, a qualidade da metodologia para futuros licenciados, ou seja, qual que era o aproveitamento daquela disciplina para o desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino como futuro docente. Então, quanto foi útil essa disciplina para a minha prática docente, quando eu estou na escola? Por exemplo, algumas disciplinas de cálculo mais à frente, para mim, dentro da escola, aquilo não é útil. Então, é esse tipo de questão que eu tentei avaliar. Então, essas duas iniciais, elas estão mais designadas a disciplinas em gerais que não são específicas da matemática. Para isso, eu designei outras duas que são específicas para analisar essas disciplinas já da área da matemática pura. Então, qual é a qualidade do conteúdo matemático ensinado? Essa seria similar à primeira, só que com um olhar mais específico para a matemática. Então, qual que é o domínio do professor para cumprir com a ementa e com o currículo proposto, sendo que é uma matéria específica da área de matemática. Por fim, a última, que também se assemelha à segunda, pois ela é especificamente destinada a analisar as disciplinas que contribuem para a formação como docente de matemática. Ela me instruiu para, por exemplo, ensinar a função. O que ela colaborou para me ensinar a parte da geometria? Porque uma coisa é eu saber a geometria, saber essas partes do conteúdo teórico, mas como que eu vou, no caso, desenvolver dentro da escola? Que é a contribuição dela, direcionando aí um olhar para o mercado de trabalho, para a prática. A partir disso, eu fiz a relação dessas disciplinas e fui respondendo essas perguntas em cada uma delas. Aqui eu coloquei no ano de 2018, primeiro semestre, porque eu também peguei esse primeiro ano de faculdade que eu não fiz na UFSCar, mas eu achei bom também fazer essa análise, tá?
Eu trouxe aqui uma exemplificação. Ah, Mayara, mas não está marcado no quadro. Por que que não está marcado? Como eu disse, eu não quero vir aqui expor nenhum professor. Então, como dá para verificar o professor que estaria ofertando essa disciplina no período? Então, a partir do site, por exemplo, do SIGA, que é um site para a inscrição das disciplinas da UFSCar, eu optei, então, de não trazer aqui a resposta desse quadro. Eu analisei as 53 disciplinas que eu cursei, não compartilhei quais foram as minhas pontuações da disciplina. No caso de algumas disciplinas, alguns dos quadros estão em branco. Por quê? Por exemplo, filosofia da educação. Qual que é a qualidade do conteúdo matemático ensinado? Nenhum. Por quê? Porque ela não vem ensinar nenhum conteúdo matemático, não é a proposta da disciplina. Então não fazia sentido eu colocar aí insuficiente para ela, porque na verdade ela não tem o objetivo de ensinar nenhum conteúdo matemático. Por exemplo, já a disciplina de vetores e geometria analítica. A disciplina em questão eu não realizei na UFSCar e eu obtive equivalência dela, então não precisei refazer aqui na UFSCar. Só que, no caso, quando eu realizei ela, eu fiz junto com o pessoal dos cursos de engenharia. Então, eu não tinha uma ênfase na área de educação, porque eu estava numa matéria do currículo comum da grande maioria dos cursos. Então, também eu deixei em branco aí algumas questões, que não faz aí sentido também eu avaliar a qualidade do ensino de metodologias para melhorar o ensino da matemática. Por quê? Porque eu acabei cursando dentro da grade do pessoal da engenharia. Eu estou no curso de licenciatura em matemática, poderia ter essa disciplina especificamente para as pessoas da licenciatura da matemática. Ah, como que eu vou vir a ensinar, por exemplo, matrizes? Tipo de reflexão que eu quero trazer aqui, só que também eu tive que fazer essa análise com certo bom senso. Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso não faria sentido. E em vários outros, eu só estou aqui trazendo aí, no caso, algumas exemplificações para vocês. O que eu quero compartilhar é a conclusão geral, então, desse quadro de análise. Quantas disciplinas que tiveram a qualidade do conteúdo excelente? 3 ou a 35. Então, a grande maioria, aí vamos dizer, foram boas qualidade do conteúdo. 6 disciplinas foram insuficientes. 9, mediana. Qualidade metodológica para futuros licenciados. Ou seja, quanto que ela me ajudou nas estratégias de ensino, essa disciplina me ajudou para hoje em dia eu estar atuando como professora e como que ela me instruiu a ter uma metodologia de aula de uma forma ou de outra. Então, uma disciplina teve aí excelência dentro dessa pergunta. 7 foram boas, 6 mediana, 9 insuficiente. Ah, Mayara, mas você fez 53 disciplinas. Por que que aí, no caso, não soma esse valor? Porque, como eu falei, algumas eu deixei em branco porque não cabia a vir analisar. Por exemplo, programação. Ela não está te dando aí uma capacitação para você ensinar a programar. Agora, se a gente parar para pensar na qualidade do conteúdo matemático ensinado, a grande maioria estava entre mediana e insuficiente, ou seja, ou o professor desenvolveu a aula dentro de uma conduta padrão de uma aula expositiva, ou até mesmo faltava um domínio sobre o conteúdo. Ou seja, a gente parar para ver, as disciplinas que eram específicas para o ensino da matemática estavam em poucos momentos sendo inovadora ou tendo uma conduta diferente dos professores e uma metodologia avaliativa também distinta. E, por último, se a gente parar para ver as disciplinas que tiveram a perspectiva de ensinar a gente ensinar, foram pouquíssimas e as que tiveram também não tiveram aí uma boa ou excelente qualidade. Qual que é o grande problema disso? As poucas disciplinas que tiveram, que é 6 mais 7, deram 13 disciplinas que, ao meu ver, contemplaram a questão e ainda não tiveram uma excelente qualidade. O problema é que a gente chega no mercado de trabalho e a gente acaba se sentindo frustrado. Outro ponto importante também, devido também àquela questão que eu falei da maioria das disciplinas serem executadas por professores do DEM, que é o Departamento de Matemática, e não o Departamento de Metodologia de Ensino, a gente acaba tendo aí uma limitação de acesso a outros professores. E aí a gente acaba não tendo uma perspectiva de áreas de pesquisa. Qual que é o problema dessa questão?
que a gente acaba ficando limitado em conhecimentos a não ser dentro da matemática pura. A gente acaba não conseguindo, por exemplo, uma iniciação científica, começar dentro de um laboratório de pesquisa ou até mesmo de outros projetos de extensão, por causa da gente, em sua maioria das vezes, só ter contato com professores de um departamento. Outra questão que decorre disso é que, por causa dessa falta de contato, a gente acaba também ficando limitado em graduações. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe as áreas de atuação de alguns outros professores para submeter um projeto, a gente não tem contato com esse professor também. E isso aí vai deixando a gente só meio que exposto a uma área de conhecimento, que é a matemática pura. E outra questão também de muita importância que vale ser citado é que a gente acaba não tendo também autorização, por exemplo, de ter uma banca avaliadora da UTCC externa ao departamento. Logo, quando a gente vai acabar apresentando, por exemplo, o caso do meu TCC, eu solicitei uma alteração da banca, senão eu seria avaliada esse tipo de trabalho por, no caso, 2 bacharelados. Então, todas essas questões são pontos principais para a gente refletir sobre a formação que a UFSCar está proporcionando a gente. Então, dessa forma, a partir das minhas perspectivas, eu fui analisando individualmente as disciplinas, fui marcando aí os pontos principais que eu lembrei de alguma delas, estratégias que eu utilizei, e aí eu fiz também esse quadro com uma avaliação geral. Dentro desse desenvolvimento, desse quadro de análise, eu fui tendo alguns insights dos pontos principais que eu queria abordar dentro do trabalho. Então, isso me auxiliou aí a conseguir ver vários pontos que valeriam ser aí relatados, de modo a propiciar que eu não me divagasse durante esse trabalho.